Irmãos, eu quero cumprimentar o pastor presidente, toda a mesa diretora e a todo o plenário com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Enquanto a igreja procura o texto, eu quero deixar uma vez mais uma palavra de gratidão registrada sobre este altar, pela oportunidade de estar aqui, reunido com a minha casa, minha esposa, meus filhos, os meus pais. Quero crer que é a primeira vez que eu consigo trazer os meus pais num culto aqui na Catedral de Perus, e eu sou grato a Deus por isso. Esses dias eu pregando em um lugar, uma irmã chegou e falou assim, eu fui com a minha família, o meu sonho era conhecer essa tal de irmã Sheila. E hoje a irmã Sheila estava comigo. Aí ela falou, agora eu quero conhecer a sua mãe. Se a senhora estiver aí, hoje é a noite para conhecer. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio. Agradecer a Deus pela vida de alguns amigos, mas eu quero citar o nome, pastor Cláudio Durães. Ele está aqui no plenário, em algum lugar, eu sei que ele está. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor de uma igreja receptiva, alegre, aqui na cidade de Francisco Morato. E eu gostaria de, no final, pastor, se o senhor puder, venha até o altar, que eu quero lhe apresentar o pastor André Bueno. Eu tenho certeza que ele será bênção na sua vida e o senhor será bênção na vida dele também. Quantos acharam? Dizem amém, irmãos? Mateus 14, 22 está escrito assim, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo-lhe, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Irmãos, o título desse texto já é um acalento para a alma de alguém aqui nesta noite. Pode até parecer simples o que está escrito aqui, muitas das vezes nós lemos, e pode parecer simples o que está escrito, mas quando nós estamos lendo atento à voz de Deus, nós conseguimos ouvir Deus falar conosco, já no título do texto, Jesus anda sobre o mar. Pode parecer simples, mas eu vou te explicar o que eu quero dizer. Era o mar que estava agitado, era o mar que estava balançando o barco, era o mar que estava bravio, era o mar que estava quase virando o barco, era o mar que estava tirando a paz dos discípulos. Ou seja, o problema dos discípulos, que estava afligindo os discípulos naquele momento, era o mar. Mas o título do texto vai dizer que Jesus aparece andando sobre as águas, sobre o mar. Ou seja, o que era problema para os discípulos, virou palco para Jesus passar por cima. Eu não sei o nome do teu problema, mas fica tranquilo, pode parecer grande para você, para mim, fugir do meu e do teu controle, mas do controle de Deus não foge. Glórias ao nome de Jesus. Deus não perde o controle de nada. Pode até estar te agitando, mas Jesus passa por cima nessa noite para mostrar que Ele é Deus na tua vida e no meio da tua casa. Por quê, pastor? Porque Deus não perde o controle. Lembra da casa de Jairo? A Bíblia vai dizer que um dia Jairo chega até Jesus e diz assim, Senhor, a minha filha está enferma e eu quero lhe convidar para você ir na minha casa. Jesus olhou e disse assim,
eu vou com você na sua casa. Irmão, olha que cena. Você já parou para imaginar, se você apresentar o problema que está acontecendo na tua casa hoje, e Jesus olhar para você e dizer, eu estou indo com você lá na sua casa. Não, eu dava um glória melhor do que esse por essa palavra. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Um glória teu aqui, Deus desce naquele território lá. Um glória teu aqui, Deus joga o gigante por terra que está querendo tirar a tua paz lá. Você pode dar um glória por esta palavra? E Jairo está levando Jesus para casa. Quando de repente, você conhece o texto, só estou te lembrando. Vem uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia. Ela vem por trás e toca nas orlas dos vestidos de Jesus. E quando ela toca, Jesus parou. E quando Jesus parou, a pergunta foi, quem me tocou? Alguém me tocou. Eu estou sentindo que alguém me tocou. E tocou, não tocou, quem tocou, quem não tocou, quem tocou, quem não tocou. De repente alguém entrou em cena de Senhor, mas a multidão, olha o tanto de gente que está aqui. A multidão rela em você, oprime você, toca em você. Como que o senhor quer saber quem tocou? Jesus diz, relar, encostar é uma coisa, mas tocar com fé para sair virtude. Eu estou sentindo Deus nessa casa aqui. Ô glória, o culto nunca é igual para todo mundo, meu irmão. Tem quem veio porque veio, mas tem aquele que veio e disse, se Jesus passar aqui, eu toco no vestido. Toca, Jesus está aqui. Jesus parou e começou, quem me tocou? Aí quem tocou, quem não tocou? Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando o Jairo. Senhor, quem tocou, quem não tocou? Isso agora não é importante. O importante é o que eu tenho na minha casa. Quem será que tocou, quem não tocou? De repente uma mulher, por tanto insistir, ela se declara, foi eu que toquei, Senhor. E o texto diz que Jairo está agoniado, porque a filha está doente em casa. Aí o texto diz, irmãos, que daqui a pouquinho alguém chega no pé do ouvido de Jairo e diz assim, ô Jairo, deixa o mestre sossegado e corre para a tua casa para preparar o funeral, porque a tua filha acabou de morrer. Jesus ir lá agora não resolve mais nada. Pode ir para casa para preparar o funeral. E Jesus está conversando com a mulher aqui. E Jairo tendo a notícia do luto ali. Mas Jesus não perde o controle. Parece que vejo Jairo tendo a notícia do luto e Jesus falando para a mulher, só um minutinho só. Ô irmão, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou resolvendo um problema aqui, mas eu não perdi o controle da tua casa não. Eu estou no eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. O que está agitando a tua vida, a tua casa, a tua família, querendo fazer você ter medo, fica tranquilo. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus passa por cima daquele problema. Eita, glórias a Jesus. Irmãos, no Mar da Galileia, a Bíblia diz que foi no Mar da Galileia esse texto que nós acabamos de ler. E foi neste lugar que Jesus, 2 lugares que Jesus escolheu durante o seu ministério, que virou palco dos milagres de Jesus. Primeiro foi Cafarnaum. Jesus resolveu morar em Cafarnaum, e porque ele morou em Cafarnaum, a Bíblia diz que muitos milagres aconteceram ali. E também no Mar da Galileia. Você vai ver no decorrer do texto que foi no Mar da Galileia que Jesus chamou os 4 principais dos seus discípulos. Pedro, Tiago, João e André. A Bíblia diz que um dia Jesus chega na beira da praia, eles estão lavando a rede para ir embora para casa. Pedro lavando a rede e Jesus falando com a multidão. De repente, a Bíblia diz que tinha 2 barcos. Quantos barcos tinha? Jesus escolheu de Pedro. Disse, deixa eu entrar no teu barco que eu preciso usar ele. Dá uma afastadinha da areia aí. E Jesus começou a pregar. Quando Jesus acabou de pregar, Jesus disse, agora vai para o alto mar, que nós vamos pescar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não devo nada para ninguém não, viu? Você emprestou o teu barco, eu vou pagar essa dívida sua hoje aí. O céu não deve nada para ninguém. E o texto diz que depois daquela pescaria, Jesus mudou o ministério de Pedro ali na hora. Jesus falou para Pedro, até hoje você pescou peixe, mas de hoje para frente tu vai pescar homem. Qual que é a diferença? É grande, porque peixe se pesca vivo para morrer. Jesus falou para Pedro, hoje eu mudo o teu ministério. Tu vai pescar homem morto para fazer viver, porque eu estou te dando esse dom hoje. Oh, glória! Foi no Mar da Galileia. Foi no Mar da Galileia, irmão, que Jesus acalmou a tempestade. Foi nas margens do Mar da Galileia que Jesus libertou o gadareno. Foi nas margens do Mar da Galileia que Jesus multiplicou pães e peixe. Foi na beira do Mar da Galileia que Jesus foi buscar os discípulos depois da ressurreição, quando eles estavam querendo jogar fora as credencial de obreiro. A Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus aparecendo aos seus, Pedro falou, eu vou voltar a pescar. Alguém disse, eu vou junto.
E a Bíblia diz que Jesus vai buscar. Estão tentando pescar a noite inteira. Não pegaram um peixe. Eita glória. Porque Deus, quando quer abençoar, Ele abençoa. Mas quando Deus fecha a porta, esconde a chave, eu quero ver quem é que abre. Pedro falou, eu tenho profissão. Ele me chamou, ele me escolheu, mas agora parece que ele fica, some, aparece, aparece, some, some, aparece, aparece, some. Eu vou voltar a pescar. Eu tenho cartucho, eu tenho diploma, eu tenho anel, eu tenho amigo. Mas eu quero ver quem é que Jesus convidou para o altar querer fugir. Jesus vai buscar na praia, irmãos. Estão tentando pescar a noite inteira. E o texto diz que no amanhecer do dia, chega um homem na beira da praia. Pescar alguma coisa. Pescamos nada não. O homem da areia disse, joga a rede do lado direito. Alguém disse, deve ser algum cliente querendo comprar nossa pescaria. E alguém disse, já jogamos, é que você chegou agora. Jogamos da direita, da esquerda, para frente, para trás e não pegamos nada. O homem da areia disse, jogue do lado direito, eu estou mandando. Alguém disse, joga. Vai que pesca, ele quer comprar. Quando jogaram, não conseguiram puxar. Quando puxaram, 153 grandes peixes. A Bíblia diz que João olhou, eu sei quem faz isso. Pedro disse, só pode ser Jesus. E ele achou a gente. Jesus disse, vem. Levanta a mão. O lugar é profético aqui nessa noite, irmãos. Deus vai buscar alguém da tua casa, onde ele estiver, agora. Receba o peso desta palavra. Oh, glórias a Jesus. E foi neste lugar que também aconteceu o que nós lemos no texto. Jesus anda por cima destas águas. Esse episódio aconteceu, irmãos, depois de umas férias frustradas. Jesus tinha chamado os discípulos para um dia de descanso. Porque a Bíblia diz que Jesus um dia separa os discípulos, 12 homens, Jesus separa em dupla, fez 6 duplas. E Jesus falou assim para os discípulos, olha, a ordem era a seguinte, vocês vão em 2, mas vocês só vão com a sandália dos pés, a veste do corpo e o bordão que está na mão. Jesus disse, eu não quero que vocês levem dinheiro, eu não quero que vocês levem muda de roupa, eu não quero que vocês levem alforge e nem tampouco o pão. Vocês vão com a sandália dos pés, a roupa do corpo e o bordão da mão. Eu não vou com vocês. Eu vou ficar e vocês vão. Mas só vai com o que eu estou mandando. Não leve nada, nada de recurso. Vai com a roupa dos pés, sapato dos pés, a roupa do corpo e o bordão na mão. De repente alguém podia, por que, Senhor? Porque eu vou ensinar vocês a crer no provedor e não na provisão. Porque uma coisa é Jesus está pronto, uma coisa é Jesus está perto, uma coisa é Jesus está ali fazendo um milagre, outra coisa é Jesus dizendo, vai vocês agora. E a Bíblia diz que eles vão. Jesus estava ensinando sem falar. Eu vou ensinar vocês a acreditar no provedor e não na provisão. Irmão, Deus é demais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Começamos a construção ali em Catanduva, como muitos irmãos sabem, seguem na rede social. Quando você for orar, ore por aquele projeto. Um dia eu fui pregar numa igreja e eu estou parado no trânsito e eu lembrei, pastor Vantuil, da construção. E eu e Deus dentro do carro. E eu comecei a falar com Deus em pensamento. Senhor, eu não sei onde eu estava com a cabeça de ter começado um projeto daquele tamanho. Eu deveria ter feito 4 paredes, 2 banheiros, colocado o telhado e ido para dentro, e depois o Senhor ia fazendo acontecer. Aí eu disse, eu não sei, Senhor, será que eu estava doido de ter começado um negócio daquele tamanho? Abriu o farol e eu fui para a igreja. Pregamos, acabamos de pregar, o pastor me levou para a sala dele, de repente bateu na porta, era a secretária do pastor. Disse assim para mim não, para o pastor, pastor, tem uma irmã querendo falar com o pastor Isaías. Aí o pastor olhou para mim e falou, o senhor quer atender, pastor? Eu falei, eu estou à disposição, se o senhor falar que eu posso. Aí ele olhou para a irmã e falou, o senhor sabe dizer sobre o que é? Ela falou, é manto, é mistério. Eu falei, então eu estou dentro. Manto e mistério é com a gente mesmo. Quando nós chegamos na porta da antessala da recepção do pastor, era uma moça de uns 35 a 40 anos no máximo. Ela estava só. Quando eu vi ela só, eu abaixei a cabeça, estendi as mãos para dar a paz do Senhor. Quando eu peguei na mão dela, pá! Deus tomou ela em profecia. E começou a falar comigo. Falou algumas coisas comigo da minha vida particular. E de repente Deus tomou a boca daquela moça e disse assim, e para tu saber que eu te conheço, tu perguntaste para mim há umas horas atrás se tu estás louco acerca do projeto?
Não, você vai preparar um glória agora. Deus disse assim: louco tu não estás, porque o projeto não é teu, é meu. Eu sou dono do ouro, sou dono da prata, e a chave dos cofres da terra estão nas minhas mãos. Eu vou mandar dinheiro de dentro, de fora, de perto, de longe, porque o projeto é meu, diz o Senhor. Aí eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa noite? Você tem que acreditar no provedor e não na provisão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos pés, não vai faltar veste no corpo, não vai faltar pão na mesa e nem azeite sobre a tua cabeça. Receba esta palavra. Glórias a Jesus. Você crê que Deus está visitando a tua igreja e suprindo a tua necessidade? Você crê que Deus está visitando a tua casa e suprindo a tua necessidade? E nem sempre é na área financeira, mas na área que você precisa. Deus está dizendo: eu estou visitando e eu vou suprir a tua necessidade. Irmãos, a Bíblia diz que eles vão, e a Bíblia não diz quantos dias eles levam para voltar. Mas o texto diz que quando eles voltam maravilhados. Maravilhados. O conjunto aqui louvou nessa noite sobre o nome de Jesus. E eles voltaram testificando: Senhor, estamos maravilhados. Eu quero crer que o diálogo foi mais ou menos assim. Nós estamos maravilhados. Jesus, por quê? Porque nós chegamos em cada lugar, Jesus. Eu vou falar um português nosso aqui. Chegamos em cada bocada, cada situação. Chegamos em lugar onde estava com enfermidade, mas em teu nome. Senhor, chegamos em lugar onde a potestade tinha tomado conta, mas em teu nome. Chegamos em casa onde tinha enfermo, mas em teu nome chegou cura. Em teu nome chegou milagre. Em teu nome chegou libertação. É no nome dele que você vai levar para a tua casa. É o nome dele que te garante vitória nesta noite. Você crê nesta palavra? Em teu nome. Irmão, que autoridade. Que autoridade é essa, irmão? Em teu nome. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que é autoridade, irmãos? Para falar na prática. Não pegar o dicionário Aurélio e ler a forma técnica da palavra, mas na prática. O que é autoridade? Eu vi uma ilustração esses dias, eu quero compartilhar com os irmãos. Autoridade é mais ou menos assim, irmão. É que nem placa de limite de velocidade em rodovia. Você já viu? A placa é grande, refletiva, chama atenção. Se à noite tu tiver com o farol alto, ela chega a refletir que queima os teus olhos e ela está lá alarmando, 80 km por hora. Mas o seu carro é potente, ela é bonita, chama atenção, mas não tem autoridade. Tu passa lá a 140 e a placa dizendo 80, 80, e você... Ela pode chamar atenção, ser grande e refletiva, mas não tem autoridade. Mas o radar, irmão... O radar é feio, pescoçudo, alguém chama ele de olho do inimigo, ninguém vê ele, porque geralmente ele fica escondido e ele não tem placa, mas ele está caladinho, escondido, dizendo: passa 140 aqui, passa. Eu não vou falar nada, eu te alcanço lá na tua casa. Isso é autoridade, irmão. Não precisa fazer cara feia, não precisa estufar os olhos, não precisa bater o pé, não precisa engrossar a voz. Quem tem autoridade, foi o que os discípulos disseram: Senhor, em teu nome. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu não sei se o pastor Sérgio Campos está aqui, conhecido como o pastor Serginho nosso, né? Mas quando eu cheguei em Perus há 18 anos atrás, o pastor Serginho me convidou para pregar no prédio do batalhão da Polícia Militar. Eu falei para ele: pastor, fica onde? Ele falou: fica ali na Avenida Tiradentes, não tem o prédio da rota? O senhor me espera ali que eu alcanço o senhor ali. Eu falei: meu Deus. Eu falei: mas lá é o quê, pastor? É um culto, cada 15 dias fazemos um culto com os oficiais, com os soldados, e eu queria convidar o senhor para ir lá. Aí eu cheguei em casa e falei para a Sheila: Sheila, me convidaram para pregar lá no batalhão. Ela falou: e você vai? Eu falei: eu vou, mas você não vai não, porque eu não sei como que é lá dentro, né? Então é bom você ficar em casa. Ela falou: mas você vai sozinho? Eu falei: não, já que nós vamos mudar a rota,
vou chamar uns amigos do BOP de Jesus. Eu não vou chegar lá sozinho, não sei o que me espera. Aí chamei 2 obreiros do Lausanne, Zona Norte aqui. Falei, rapaz, eu preciso que vocês vão comigo. Vocês vão comigo? Pastorzão, nós estamos juntos, rapaz. Que experiência, vamos, estamos lá. Chegamos lá, descemos no metrô na Avenida Tiradentes. Quando nós chegamos na frente do prédio, na verdade não era nem ali, né, mas ali foi a referência. Aí eu fiquei olhando, eu pensei, falei, Jesus, me guarda aqui dentro, entra comigo, mas também muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deu 2 companheiros para vir comigo. Aí eu olhei para eles e falei, muito obrigado, meus irmãos, vocês têm me acompanhado. Aí um falou assim para mim, eita, mas eu dei tanto trabalho para esses homens. Falei, não me diga isso. Você não está falando isso para mim uma hora dessa. Eu olhei para ele, é mesmo, pastor? Sem Jesus, pastor. Aí o outro falou, eu também, sem Jesus, só Jesus. Olha o que eu arrumei. Mas enfim, liguei para o pastor Serginho, ele foi na calçada, me alcançou, e nós entramos, na verdade, numa outra área, lá atrás, nós entramos. Chegamos lá, uns homens altos, fortes, ilustrando instrumentos musicais. Aí eu me lembro que nós chegamos até um lugar, e o pastor Serginho falou assim para mim, pastor, eu posso vir só até aqui. A minha autoridade te traz só até aqui. Daqui para lá já não é mais comigo, é o comandante. Mas o comandante daqui a pouquinho vem buscar o senhor. Falei, tudo bem, obrigado. E nós estamos ali, e eu prestando atenção nos soldados, conversando, tal, batendo papo, e eu estou esperando o comandante. De repente eu ouvi a voz do pastor Serginho, pastor, aqui está o comandante. E quando eu, com todo respeito, quando eu procurei o comandante no 3º andar, desceu. Ele falou, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ele estava com uma conga azul, que é o uniforme, né? Pelo menos eu identifico como uma conga, uma calça azul e uma camiseta branca, óculos na ponta do nariz, cabelinho de lado. Ele disse, prazer. Eu falei, prazer é todo meu. Ele falou, vem comigo, quero te levar na minha sala. Chegamos na sala, vimos foto de vários comandantes, ele me explicando, aqui cada comandante que passou por esse batalhão, pastor. Esse quadro vazio, quando eu sair daqui, é minha foto que vai aqui. E estamos ali conversando, conversa vai, mas o que me chama a atenção é quando nós passamos no corredor, no meio daqueles homens grandes. Ele não era grande, irmãos, não vou nem entrar em detalhes, para não ter muito acesso. Ele pequenininho, mas ele indo, e os homens, quem estava distraído se aprumava, e quem estava sentado se aprumava, e eu estou aqui, comandante. Eu estou com o comandante. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Pequenininho, sem barulho, sem expressão, mas autoridade. Ninguém que estava sentado ficou sentado. Ninguém que estava de costa ficou de costa. Ninguém que estava distraído ficou distraído. Porque eu fui olhando, quem estava distraído tomava um cutucão na perna, ficava de pé, via que era... E sabe quem é, irmão? Pastor Renato, da Vida dos Remédios. Pastor, não sei se o senhor está aí, mas se o senhor estiver me assistindo, estamos juntos. É só um testemunho de vitória. Autoridade. Foi o que Jesus disse, em teu nome. Você crê que você leva para a tua casa hoje essa autoridade, irmãos? Eu vou profetizar. Você crê que enquanto você adora aqui no nome de Jesus... Oh, glória. Esses dias eu vi alguém dizendo assim, nesses 4 dias, a chave da cidade de São Paulo está entregue ao adversário. Está nada, ele tem limite, tem prumo para ele. Você crê que a nossa adoração aqui, Deus desce lá, acorrenta lá, repreende lá, e joga por terra. Eu dava um glória melhor do que esse que você deu, em teu nome. Irmão, e o que me chama a atenção é que quando chegaram do lado de lá, a Bíblia diz que a multidão já estava aguardando. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha telefone, mas o boca a boca chegou do lado de lá do Mar da Galileia. E o texto vai dizer que quando Jesus desce em terra firme, Jesus poderia ter dito assim, olha, vocês voltam depois, volta outra hora, eu preciso de um descanso. Por quê? Porque os discípulos, quando voltaram da missão, Jesus havia acabado de perder o seu primo João Batista. Foi nessa missão que Jesus enviou os discípulos em dupla. Durante esta missão, que eles estão fora, é que Herodes manda matar João Batista. Então Jesus, quando recebe eles de volta,
Eu quero crer que humanamente falando, psicologicamente falando, Jesus estava triste. Jesus disse, nós precisamos de um descanso. Marcos 6:31 diz que tinha dia que Jesus não tinha tempo para comer. E quando Jesus chega do lado de lá para os descansos com os discípulos, o texto vai dizer que quando ele desce em terra, a multidão chega. Jesus parece que olha para os discípulos e diz, descanso cancelado. Vamos começar a pregar? E o texto diz que era ensinamento e milagre. Ensinamento e milagre. Ensinamento. Eu vou traduzir, Bíblia e milagre. Bíblia e milagre. Bíblia, perceba que Jesus não foi fazendo um milagre para segurar a multidão, não. Ele estava dizendo, sem dizer o seguinte, se vocês quiserem milagre, primeira palavra, palavra, milagre, palavra, milagre, palavra, milagre, palavra, milagre, palavra, milagre. Receba o teu milagre pelo poder da palavra. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus ensinando e curando, ensinando e curando, ensinando e curando. De repente a Bíblia diz que os discípulos estão querendo despedir a multidão. E por que eles querem despedir a multidão? O texto vai dizer que por 3 motivos. Primeiro, porque ali era deserto, a hora estava avançada e não tinha nada para dar para aquela multidão. Aí Jesus vem na contramão, olha para os 12 e diz assim, vamos dar a eles o que comer? Ô, irmão, tem hora que parece que Jesus está brincando. Hoje esse homem não congrega mais com nós, mas nós tínhamos um senhor de idade, senhor da roça. As pessoas da roça têm umas palavras simples, mas você entende o que elas querem dizer. Um dia o irmão chegou em mim e falou assim para mim, pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor, eu espero que o senhor me entenda. Então fale para ver se eu te entendo. Ele disse, mas tem hora que parece que Jesus quer pirraçar a gente. Na simplicidade. Aí eu dei risada e falei, é mesmo, varão. Ele falou, o senhor já percebeu? Quando Jesus diz assim, eu tenho uma vitória para te dar. Entra ano, sai ano e você não vê a vitória. Para a vitória chegar. Mas quando ele diz assim, se prepara que tem um vento. Parece que o vento está atrás da porta. Irmão, Jesus tinha mandado os 12 sem nada. Jesus disse o que para eles levar? Sapato dos pés, veste do corpo, bordão na mão. Não leve dinheiro, não leve muda de roupa e nem leve pão. Aí quando chega lá que a multidão senta para ouvir Jesus, Jesus olhou para os 12 e disse assim, vamos dar para eles o que comer? Não, mas dá para que comer o quê, Jesus? Se o senhor não deixou nem nós levar, agora o senhor quer que a gente dá? Vai dar o quê? Alguém entrou em cena e falou, Senhor, mas nem se tivesse padaria no deserto. Tinha condição, nós não temos dinheiro e nem tampouco se tivesse padaria, daria para comprar pão para essa multidão toda. Não tem ninguém. Alguém falou, será que não tem ninguém com alguma coisa aí? Tem um menino. Mas deixa eu ver o que o menino tem. É muito pouco. A mãe dele deve ter feito uma lancheira para ele só para ele vir para o deserto ver Jesus. Tipo assim, filho, leva um pão, leva uns peixinhos. Porque se o culto demorar para acabar, você tem uma marmita para você. Alguém olhou e falou, Senhor, tem aqui, mas 5 pãezinhos e 2 peixes, aí não dá para nada. Jesus disse, traz aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Jesus, traz aqui. 5 pães e 2 peixes. Eu vou te dar uma notícia, irmão. Na mão do menino era um lanche. Na mão de Jesus foi milagre. Prepare um glória melhor do que esse. Problema na tua mão continua sendo problema, mas nas mãos de Jesus é testemunho de vitória para você contar. Jesus levantou aos céus. Que cena, irmão. Eu acredito porque está na Bíblia. Jesus deu graça, chamou os 12 e disse, distribui o pão e o peixe para a multidão aí. Os 12, mas não precisa, um só resolve isso aqui. Então vai um só para ver se vai dar conta. Aí começou, você quer pão? Pão, toma peixe, toma pão, toma peixe. Quando olhou para o cesto, falou, não, pega outro cesto aí que aqui o negócio está multiplicando. E a Bíblia diz de 1 cesto, 2 cestos, 5 cestos, 10 cestos, 12 cestos e mais ou menos assim. Quer pão? Toma peixe. Toma pão, toma peixe. Toma pão, toma peixe. Toma pão, toma peixe. Ô Pedro, se teu cesto de pão estiver vazio, fala que eu tenho aqui. Não, parece que quanto mais eu dou, mais procria. Pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão. Irmãos, e a Bíblia diz que daqui a pouquinho o povo diz, não quero mais não, eu estou cheio. Mas não quer um peixe? Não, já estou cheio de comer peixe. E pão, também eu estou farto de pão. Jesus, sobrou o quê? 12 cestos
cheio. O que o Senhor quer que eu faça? Vocês acreditaram em mim, como vocês cuidaram do que é meu, como vocês aprenderam a crer em mim. Jesus estava dizendo: o que vocês foram sem, vocês vão voltar para casa com. Oh, glórias a Jesus. Aí a Bíblia diz, irmãos, aí nós entramos no texto. A Bíblia diz que Jesus olhou para os 12 e disse assim: agora vocês entram no barco e volta para casa, porque eu vou despedir da multidão e hoje eu quero orar sozinho. E o texto diz que ele obrigou. A Bíblia diz, o Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus não perguntou se eles queriam. Jesus obrigou. Você não está aqui porque você quer. Você não mandou currículo. Você não se ofereceu. Oferecido tem prazo de validade. Mas quem Deus chamou, irmão, você pode até estar escondido atrás das malhadas. Glórias a Jesus. Jesus manda te buscar lá no quintal da tua casa. Ele sabe a tua rua, sabe o número da tua casa. Ele sabe onde você mora. Ele não perguntou se queria, ele obrigou. E preste atenção, Jesus não falou que esperava os discípulos em alto mar. Porque se Jesus fala, os discípulos dizem: nós não entramos nesse barco nunca. Se Jesus falasse para os 12 assim, ó, entre no barco, vão na frente que eu vou orar. Só tem uma coisa: se prepara que o chicote vai estar lá no meio da viagem. Sabe o que eles iam dizer? O senhor pode orar a noite inteira, mas daqui a gente não sai sem o senhor. Mas Jesus disse o quê? Vai lá, irmão, depois de um milagre desse, quem sabe os 12 dizem: rapaz, o Jesus que multiplicou pão e peixe está mandando a gente ir, vamos. É igual a gente aqui, irmão. Você lembra quando Jesus te convidou para ser salvo? Você lembra quando a porta da salvação abriu para você? O pregador chegou aqui e falou assim: quem quer aceitar Jesus? Ele quer entrar na tua casa, mudar a tua história, mudar a tua vida. Você disse: eu quero. Mas ele não falou o que esperava dentro da porta. Porque se ele fala, você não tinha entrado. Mas eu quero te dar uma notícia: depois de dentro você não sai nunca mais. Oh, glórias a Jesus. O texto diz que Jesus sobe para orar à parte. E a Bíblia vai dizer que ele orando e os discípulos atravessando o mar. De repente começa uma tempestade. A tempestade se levanta, o vento sopra no mar. O mar açoita o barco e o barco vai se encontrar em 3 situações. A Bíblia diz que estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E a Bíblia diz, Marcos vai dizer que Jesus de longe viu que os discípulos já estavam cansados de remar. Ele sabe até onde você aguenta, meu irmão. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde você suporta. Eu estou falando para a senhora, minha irmã, que entrou aqui, mas está pedindo para Deus visitar aquela situação que está tirando tua noite de sono, está tirando a tua paz. Deus está dizendo: fique em paz. Enquanto você me adora aqui, eu guerrei as tuas guerras lá. A tua casa não vai se perder. Eu estou profetizando. Os seus filhos são do Senhor, a tua casa é do Senhor, tua geração é do Senhor. Quem cuida de você e dos teus é o Senhor. Você crê nesta palavra? O vento soprando. E a Bíblia diz que Jesus resolve ir ter com os discípulos. A Bíblia diz que foi na 4ª vigília da noite, irmãos. A vigília romana é dividida em 4 partes. Das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília. O texto vai dizer que na 4ª vigília da noite, ele já cansado de remar, sem esperança, aparece um homem andando sobre as águas. Irmão, que cena! Eu já vi pregadores dizendo assim, e eles começaram a gritar porque ficaram com medo. Ficaram com medo porque não conheciam o Jesus que eles serviam. Ficaram com medo porque eles não tiveram fé. Irmão, falar aqui é fácil. Eu estou falando de 3 às 6 da manhã. Vamos pôr 3 horas da manhã, você não enxerga um palmo diante do teu rosto. O vento soprando, o barco balançando, está quase afundando. E aparece um homem, irmão. Parece engraçado, mas é isso que aconteceu. Começaram a gritar. E aí tem gente que vai pregar dizendo: não tiveram fé, gritaram. Quem que não grita, meu irmão? Se nós estivesse lá... Olha Jesus falando. Jesus de Perus, ajuda nós aqui, Jesus.
E ó, apareceu. E quando os discípulos começaram a gritar, Jesus disse: tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Eu estou falando para você que está no meio dessa tempestade e parece que o teu barco vai afundar. Deus grita na alma de alguém aqui nessa noite: tem de bom ânimo, não tem mais. Oh, glórias a Jesus. Sabe, irmãos, eu fui pregar uma vez em São José dos Campos. Isso deve ter uns 15 anos atrás. E naquela noite eu pregando, numa das congregações do pastor Emanuel Barbosa, ali do Campo do Belém. E no meio da mensagem, Deus me deu uma palavra e eu entreguei. Falei: no dia chamado hoje, Deus está visitando a casa de alguém, fechando a sepultura na casa de alguém. Um livramento de morte chega para a casa de alguém aqui. E a igreja recebeu a palavra, a igreja glorificou, se alegrou. Isso foi sábado à noite. No domingo, aquele pastor que me recepcionou me liga na segunda para contar o que tinha acontecido no domingo. Ele estava com uma visita na casa dele, do norte, nordeste do país, vieram passear na casa do pastor. E a esposa do pastor falou para o pastor: olha, eu preciso tal coisa, você vai buscar para mim? Ele falou: eu vou. E ele pegou o carro dele e ele falou para mim: pastor, a minha rua é uma ladeira, e eu saí com o meu carro da garagem. O meu sobrinho, de 1 ano e 8 meses, que veio com a minha família lá do Nordeste, minha sogra junto, falou: eu vou com você para te ajudar e passear um pouquinho com o bebê, para ele dar sossego para a mãe ajudar aqui no almoço. Ela abriu a porta do carro, colocou a criança no banco traseiro, uma Zafira, fechou a porta, esperou o pastor descer, sair da garagem para ela poder fechar o portão. O pastor saiu de ré e embicou o carro na rua, que é a ladeira da casa. A mulher foi fechar o portão, o menininho encostado de costa na porta do carro, da porta traseira. Quando a mulher foi abrir a porta, ela não viu, por causa do insufilme, o menininho encostado na porta. Do jeito que ela abriu, o menininho caiu. E para não bater a cabeça na guia, o pastor viu aquela cena, ele pulou para tentar segurar o menino, mas ele tirou o pé do freio. Aí o menino bateu a cabeça na guia e a roda do carro passou por cima do menino. O menino ficou roxo, todo mundo começou a gritar, e o pastor disse: pastor, pegamos o menino e levamos para o hospital. Demos entrada no pronto-socorro, com o menino em estado crítico, roxo, cabeça inchada. O carro passou por cima do ventre da criança, e quando deu 40 minutos de exame, o médico chamou a família e falou assim: o que foi que aconteceu, que vocês falaram? Aí eles explicaram o que tinha acontecido. O médico disse: mas na cabeça não tem calo, e na barriga não tem marca. Prepare um glória melhor do que esse: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Oh, abaixou, ricalamamai. Deus está gritando na alma de alguém aqui nesta noite. Deus está no controle da situação. Você crê nisso, irmãos? Pedro entrou em cena, irmãos. Pedro entrou em cena e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Parece que vê Jesus dizendo: demorou, vem, se tem coragem. E não é que ele teve? Desceu do barco, irmão, que cena, e começou a andar sobre as águas. Os discípulos, e o vento soprando, o barco balançando, eles assistindo a cena, e Jesus parado esperando ele, e ele andando. Só que, num determinado período, ele sente o vento soprando sobre ele, a água sendo açoitada e batendo nas pernas dele. Ele disse: Jesus, falta um pouco para chegar perto, eu vou voltar. Quando ele olhou, ele viu que ele já tinha andado bastante. Para voltar, estava longe. Para Jesus, também estava. Duvidou, começou a afundar. Jesus acelerou o passo, estendeu a mão, puxou ele para cima e disse: homem de pequena fé. Por que duvidaste? E a Bíblia diz que o chicote está lá no barco, mas Jesus pega na mão de Pedro, entra dentro do barco, e quando Jesus entrou dentro do barco, a Bíblia diz que chegou a bonança. Hoje, com essas palavras eu encerro a minha fala dizendo para a alma de alguém aqui: hoje,
O vento pode estar soprando, o barco balançando, o adversário tentando te envergonhar. Essa palavra é por revelação e tem endereço certo. O adversário da nossa alma quer nos envergonhar, fazendo tua casa ruir, a tua casa romper, a tua casa esmoronar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: hoje eu entro na tua embarcação e cesso a fúria deste vento. Levanta a mão, segura no alto e prepare um glória. Não vai ter derrota no meio da tua família. Jesus entra no teu barco. Não vai ter vergonha na tua casa. Jesus entra na tua história.